O tema de hoje é a terceira lei, já que nós discutimos a primeira e a segunda com algum detalhe na última aula. Hoje nós vamos nos debruçar sobre a terceira lei, que foi a primeira que a Tayane lembrou, também chamada de lei da ação e reação. E vamos ver de que maneira essa lei está estreitamente relacionada com um princípio básico da mecânica, que é o princípio de conservação do momento linear. E esse é o primeiro dos princípios de conservação, das leis de conservação, que nós vamos relembrar ao longo dessa disciplina. Vão aparecer outros. Né? Então, o que o Newton descobriu foi que quando um objeto faz uma força no outro, e eu estou representando dois objetos, 1 e 2 no quadro, quando o objeto 1 faz uma força no objeto 2, ao mesmo tempo o objeto 2 faz uma força no objeto 1. Esse é o par de ação e reação. Então, se eu vou representar aqui a força que o objeto 2 sofre por causa da presença do objeto 1. Eis aqui a simbologia que eu vou usar para quem fez física por atividades. Isso aqui, exatamente a mesma terminologia que eu usava lá, né? Força que 2 sofre por causa da presença de 1, e aqui está a força que 1 sofre por causa da presença de 2. Tá? Então, o senhor Newton descobriu que sempre que um objeto faz uma força no outro, o outro faz uma força no 1. Essas duas forças são simultâneas e elas têm o mesmo módulo. Observe a maneira como eu desenhei essas duas forças. Em geral, quando a gente pensa num objeto fazendo força no outro, a gente pensa nessas forças recíprocas como sendo paralelas ao segmento que une esses dois objetos. Isso não é necessário. De fato, quando essas duas forças têm a mesma direção do segmento que liga os dois objetos, nós dizemos que a terceira lei de Newton é válida na forma forte. Então, a forma forte da lei de Newton é quando as forças recíprocas, ação e reação, elas são paralelas ao segmento que liga os dois objetos. Então, o que o senhor Newton diz é que essas duas forças, F12 e F21, são iguais e opostas. Aqui aparece o sinal de menos. Esse sinal de menos indica apenas que uma força tem sentido oposto à outra. Tá certo? Isto é o par de ação e reação. Na verdade, é muito difícil você imaginar experimentos nos quais você possa medir as forças de interação e comparar os seus módulos. Imagine isso sendo feito na época de Newton. Né? Lembre-se que Newton era um grande físico experimental. Na verdade, Newton chega a essa formulação da terceira lei de Newton a partir de uma forma meio indireta, a partir da observação do que acontece quando dois objetos colidem. E eu vou lhe mostrar que, se a terceira lei de Newton é verdadeira, então a segunda lei impõe que haja a conservação de uma certa quantidade. Vou lhe mostrar isso da seguinte maneira. Vamos imaginar que, além dessas forças internas, cada um desses objetos sofra também uma força externa. Eu vou chamar de F1 externo, que é F2 externo. Então, é verdade que eu posso escrever a segunda lei para cada um desses dois objetos. Eu vou escrever a segunda lei para o objeto 1, e ela diz que a soma das forças que agem sobre esse objeto é igual à taxa de variação do seu momento. Então, eu vou dizer que para o objeto 1, eu terei a força 1 externa. Quando eu chamo de externa, é que está sendo feita por alguém que não está nesse diagrama, né? Mas a força que 1 sofre por causa da presença de 2, isso aqui tem que ser igual à taxa de variação no tempo do momento da partícula 1. Tayane, o momento da partícula 1 é o produto da massa pela velocidade dessa partícula. Uma equação similar pode ser escrita para o objeto 2. Muito bem. Nada de novo, estou usando a segunda lei de Newton para as duas partículas. Muito bem, agora eu vou considerar o sistema físico formado pelas partículas 1 e 2. Aí aparece uma noção muito importante para a gente, a noção de sistema físico. O que é mesmo um sistema físico? Sistema físico é o corpo em estudo. Olha, não é mal, né? Só que quando você fala o corpo, parece que é um só.
a gente pode estar estudando um conjunto de objetos. Esse conjunto de objetos que a gente está estudando é o que a gente chama de sistema físico. Nesse caso aqui, o sistema físico que eu estou estudando é o sistema formado pelas partículas 1 e 2. Eu tenho o direito de chamar isso de um sistema? O André disse, ué, claro que tem. Você tem o direito de fazer o que você quiser, quase, né? Eu tenho o direito de dizer que o sistema formado por Jair e eu é um sistema físico? Tenho. Não é um sistema muito interessante, mas não está nada de errado, né? Então eu posso dizer que um sistema físico é um recorte arbitrário que eu faço da natureza, tá certo? Então aqui está o meu sistema físico formado pelos objetos 1 e 2. Nós definimos o momento total de um sistema físico, lá na física por atividade. Como é que a gente definiu isso? Como a soma dos momentos de todas as partículas que compõem o sistema em questão. Então, o meu sistema físico formado por 1 e 2 tem um momento, eu vou chamar de P maiúsculo, o momento dele, que é P1 somado com P2. Lembre-se que tratam-se de vetores, estou falando de uma soma vetorial, uma quantidade vetorial, né? Nós também relembramos lá na nossa primeira aula de que maneira a gente deriva somas, subtrações, produtos de vetores. Em particular, se eu tenho uma soma de dois vetores, nós relembramos que a taxa de variação do vetor soma é igual à taxa de variação, a soma das taxas de variação dos vetores que somados dão o primeiro. Veja que hoje eu não estou muito preguiçoso, que eu estou escrevendo dp dt, não estou escrevendo p ponto. Isso é porque a Tayane chegou agora, então, para ela não se assustar demais. Né? Acontece então que eu posso dizer que dp maiúsculo dt, se eu olhar para essas expressões derivadas da segunda lei, pode ser escrito assim, ó, e eu vou juntar os termos todos de uma forma conveniente para mim. Eu vou juntar esse com esse e vou juntar F12 com F21. Essa soma aqui, a soma das forças externas que agem sobre os objetos 1 e 2, eu vou chamar de a resultante das forças externas. Tá bom? Vou chamar de F externo. Agora, essas duas aqui, quando eu somo essas duas, o que acontece? A terceira lei de Newton afirma que uma é o simétrico da outra, e, portanto, quando eu somo as duas, isso aqui dá zero. Isso é uma consequência da terceira lei. Não é? Portanto, a taxa de variação do momento do sistema físico é igual apenas à resultante das forças externas. As forças entre as partículas que compõem o sistema não contribuem para a taxa de variação do momento do sistema. Então, agora eu vou passar a usar a minha notação, olha só. P ponto significa a derivada com relação ao tempo do momento total é igual à resultante das forças externas. Esse é um outro resultado que a gente obteve lá na física por atividades também. E aí acontece o seguinte, se a soma das forças externas for zero, o que vai acontecer? Este vetor é constante, verdade. Então, se isso aqui é verdade, eu concluo que P é um vetor constante, não depende do tempo. Ou ainda, para ser mais sofisticado, eu digo que P é conservado. Então, o momento é conservado. Acabamos de deduzir que se a terceira lei de Newton é válida, então um sistema físico formado por dois objetos, ele terá o seu momento conservado se a soma das forças externas for nula. De fato, essa é uma implicação de duas vias, porque é se e somente se. Porque, olha, se P é conservado, significa que P ponto é zero, portanto, a soma das forças externas é zero. Então, é uma implicação se e somente se. Tá certo? Veja que isso é uma consequência direta da terceira lei de Newton. E na verdade, foi desta forma que o Newton chegou até a terceira lei. Ele chegou indiretamente, ele chegou ao observar que em colisões entre dois objetos, o momento total era sempre conservado, ele percebeu que isso só poderia ser verdadeiro se essas duas forças se equilibrassem. Que é um trabalho maravilhoso. É possível ser feito isso se você tem algum equipamento não muito sofisticado, né, em escolas de ensino médio. Então, para quem aqui vai ser professor,
é possível a gente fazer uma sequência de experimentos no ensino médio que mostre este fato. Tá bom, mas aqui eu demonstrei isso para 2 partículas apenas. Se eu tiver mais do que 2 partículas?